seja multiplicado no conhecimento de Cristo Jesus, de Deus e Cristo Jesus. Se você quer que seu conhecimento se multiplique, a sua paz se multiplique, conheça mais de Deus, conheça mais de Jesus, conheça mais do Espírito Santo. Amém? Nós estamos, nesse mês falando sobre, dentro do tema, como é que é o tema? Estilo de vida. Ai, gente, estilo de vida. Pensa comigo aqui. Pai, esse negócio para se eu tirar daqui. Ah, não. Estilo de vida. O que é um estilo de vida? Estilo é o que define a forma de um caractere ou um conjunto de caracteres ou parágrafo para fins de visualização ou impressão. É isso que um estilo ele tem como definição. E aí pode ser o estilo da moda, de um design, de um formato, de uma aparência. Como exemplo, um vestuário. Não tem os estilistas? Cada um faz o estilo que quer, amém? O cara inventa um negócio mais louco. Tu já viu o desfile, irmão? Desfile de moda, aquele vestido que as mulheres usam. Pensa comigo. Que negócio mais doido é aquilo, meu irmão? E fica lá um monte de gente aplaudindo. Ai, que lindo. Um negócio que parece que não tem nem pé nem cabeça. Mas o estilista fez. É óbvio que aquilo ali é para fazer, acho eu, é meio conceitual. Quase ninguém usa aquele tipo de roupa, porque ele está querendo expressar alguma coisa. Mas ele está imprimindo um conceito, uma ideia, um estilo, sabe? E aí vai nas artes, nos dispositivos visuais. Isso tudo é uma maravilha, é uma facilidade. Isso tudo ajuda, isso tudo impulsiona. Mas o que eu gostaria de que você e eu pudéssemos continuar compreendendo, que o estilo de vida de um verdadeiro cristão, diga comigo, um verdadeiro cristão, deve ser o estilo de vida segundo o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo, ele é pautado por algo que deve ser de uma forma muito simples, que é um evangelho simples e puro. Diga comigo, um evangelho simples e puro. Diga sem mistura. Esse é o modelo de um discípulo como um verdadeiro cristão. Não misture nada no evangelho ou em Jesus. Porque tudo que você misturar nisso já vai começar a comprometer o evangelho puro e simples. E nós vivemos um grande desafio na nossa geração. Existem tantos componentes, tantas coisas para chamar a nossa atenção, que nós começamos a perder, sabe, o simples, o puro. Sabe, e às vezes ficamos nos prendendo em coisas que são tão efêmeras, são tão passageiras, que se acabam e a gente não consegue fitar, sabe, se prender naquilo que é puro, naquilo que é simples. É um desafio para nós, irmãos. É um desafio para você, como pai, como mãe, sabe, de tantos estímulos que nós recebemos. Parece que, ou só eu que penso assim, parece que nada nos satisfaz. Sim ou não? Se você pensa, eu quero um carro, quando você tem um carro, você diz, esse carro... No primeiro dia era maravilhoso, no segundo dia, terceiro, daqui a um mês você está dizendo, poxa, eu precisava era de um ponto tal. Aí você tem 2 pontos, 3 pontos, e daqui a pouco você tem e você continua insatisfeito. Por isso que eu fico com o meu brother Paulo. A tua graça me é o bastante. A graça de Deus é o bastante, irmãos. A graça de Deus, e eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui trazendo nenhum conceito que a gente não pode, não deve viver uma vida, sabe, próspera, uma vida abençoada. Eu estou só apenas tentando trazer para que eu e você possamos perceber
que o estilo de vida de um verdadeiro cristão, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, é aquele que reflete, diga caráter, os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Em todas, diga comigo, em todas as áreas da vida. Irmão, é difícil para nós a gente às vezes ouvir assim. Aquela pessoa, fulano de tal, cara, ele é tão rígido, tão sério, sabe? Ah, não faz isso, não ouve aquilo. E aí você fala, uau, que exemplo. Você pensa. Aí daqui a pouco você ouve alguém da família dizendo assim, mas ele trata mal o funcionário. Ele humilha as pessoas. Aí você fala, calma aí. Ele é um exemplo moral aqui, ali na igreja, mas comportamentos que são e devem ser pautados segundo Cristo não estão inclusos? Esse estilo não se resume apenas a crenças ou ritos religiosos, mas uma transformação, diga comigo, transformação interior. Vocês já ouviram e continuarão ouvindo. O evangelho não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Uma transformação interior que se manifesta, sabe como? Atitude, diga atitudes. Por isso, a palavra lá em Tiago vai dizer, a nossa fé sem obras ela é? Mas eu com as minhas obras te mostro a minha? Nós precisamos ter atitudes de cristãos e não apenas palavra de cristão. Estou falando aqui um desafio para nós, irmãos. Não está aqui alguém dizendo, é você, irmão, somos nós, igreja, corpo. E que Jesus ama, e que Jesus deseja, e que Jesus continua lutando no sentido de, eu acredito em você, eu quero viver com você, eu quero transformar você. Amém? Através do seu Santo Espírito. Então, essa transformação no interior, ela se manifesta em atitudes, palavras e um detalhe. Diga atitudes, palavras e diga relacionamento. Você não foi feito para viver isolado. E o nosso desafio como igreja é a gente aprender a se relacionar, não é com os iguais, é com os diferentes. Se a gente se relaciona com o igual, olha, Jesus vai ensinar isso, eu vou mostrar para você já alguns princípios aqui na frente. Eu quero ver a gente se relacionar com os diferentes. Esse é o meu desafio. Eu que sou um cara acelerado, sou não, né? Sou um cara tranquilo. Viver com alguém que te acelera é um desespero, irmão. Você entendeu? Mas às vezes é o que você precisa, é o que eu preciso, não é o que eu tenho, é o que eu não tenho. É o que está em você que pode me ajudar, que pode me fazer avançar. Você vai ver em qualquer área, irmão, em qualquer área. Pessoas que vivem num lugar que é cômodo, elas não avançam. Música. Você vê, cara, a pessoa canta pra caramba. Até que ela vá em algum lugar, em algum ponto, que vai desafiar ela. Aquela desafinação que ninguém percebeu, porque não é treinado para isso, alguém diz, ei, você está desafinando aqui, você está completamente respirando mal, porque você está, nervoso. As pessoas que são da área e que são técnicos para isso, elas sabem. Só um comportamento, quando alguém chega, pega o microfone, ela sabe, essa pessoa está extremamente já ansiosa. E ela começa a cantar, e ela canta, mas porque ela está nervosa, a respiração não está adequada, não está no lugar, não está encontrando o apoio certo no diafragma e tal, e assim vai. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer aqui um pequeno resumo de alguns princípios. Hoje eu não vou fazer uma
ministração expositiva da palavra em si, um texto. Mas eu quero mostrar alguns princípios para que nós vivamos um evangelho puro e simples, sem mistura. Porque é esse evangelho puro e simples, sem mistura, que deve ser o meu modelo e o seu modelo. O meu estilo de vida. A vida que me traz uma maneira para viver, uma maneira para ter, sentido, um propósito. Diga, Jesus é nosso estilo de vida. Se você quer copiar alguém, copia Jesus. Se você quer ter um bom exemplo, procure em Jesus. Se você quer saber como você pode se relacionar com pessoas, procure Jesus. Se você quer saber como se relaciona com uma família, procure Jesus. Se você quer saber como se relaciona na sociedade, procura Jesus. Se você quer saber como é que você se relaciona socialmente, procura Jesus. Moralmente, procura Jesus. Vai procurando Jesus, vai sabendo, vai olhando para as passagens bíblicas e vai, entrando dentro delas ou permitindo que elas entrem dentro de você. O primeiro princípio que eu quero trazer, e eu gostaria que você entendesse que cada princípio tem o seu lugar e a sua adequação para o propósito como estilo de vida. Diga comigo, o primeiro princípio, amor a Deus acima de tudo. Se não começar por aqui, irmão, vai dar ruim. Vocês conhecem aquele princípio que diz a ordem dos tratores não altera os viadutos. A ordem dos fatores não altera o produto. Vou te dizer, altera sim. Porque se Jesus foi que disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu entendimento. Se é amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, não é parte do coração, não é parte daquilo que você escolhe, não é parte daquilo que você decide. Quando eu aprendi que eu precisava ler a Bíblia, não com aquilo que eu gostava, ou com as minhas lentes, e parar de pegar caixinha de promessa. Quantos são aqui da época de caixinha de promessa? Tem gente que nem sabe o que é isso. Existiam umas caixinhas que tinham... Ainda existe? Ah, existe, gente. É legal. Mas ali só tem promessa. E poucas são as que te tiram um pouco, te levam um pouco de desconforto. E a Bíblia não é só uma caixinha, né? Uma caixa de ferramentas que você olha e fala assim, se você fizer isso vai ser bom, se você fizer aquilo vai ser legal, faça assim, vai ser... Não, a Bíblia, ela também, ela vai nos mostrar e vai nos dizer sobre limites, fraquezas, erros, falhas de todos os homens que estão dentro da Bíblia. Se você fosse o autor disso, eu tenho quase certeza, se não dizer certeza, você deixaria um monte de coisa de fora. Porque muitas vezes quando alguém quer escrever alguma coisa que vai chamar a atenção do outro, não quer colocar fraquezas, defeitos, erros, mazelas. Só traz as coisas que são boas e, cara, que isso aqui é maravilhoso. Só que a vida não é feita só de altos. A vida também é feita de baixos. Deus é o Deus da montanha, mas também é o Deus do... Aonde você for, Ele estará lá. A diferença não é a circunstância, é com quem você está. Então, se Jesus é meu estilo de vida, eu preciso amar a Deus acima de tudo. Diga, de tudo. Diga, a briga. Diga comigo, a briga, a guerra, a luta, são só sinônimos. É sobre o amor. O que você amar mais é o que vai te dominar mais. É o que vai te controlar mais. Não importa se é certo ou errado. A questão é, está acima de Deus? Jó amava a Deus e também amava demais os seus filhos, sim ou não? A Bíblia diz que ele apresentava ofertas já pensando, se seus filhos errassem, já estava o sacrifício feito. Eu não sei se posso dizer necessariamente
que Deus foi tocar em alguns pontos específicos, só para mostrar e provar, não para o mundo, mas para o próprio Jó, que o significado de tudo que ele tinha, que estava tudo certinho, tudo no lugar, só tinha algumas das coisas equivocadas. É que ele precisava continuar sendo acima de tudo e de todos, acima dos seus bens, dos seus recursos, da sua família, e assim vai. Porque se ele tiver primeiro, você pode ter certeza que todas as demais coisas elas vão se encaixando e elas vão tomando a forma correta. Amém? Nós, como cristãos, devemos colocar Deus no centro da nossa vida. Diga, centro da nossa vida. Buscando agradá-lo em nossas decisões, pensamentos e ações. Isso inclui oração constante. Diga comigo, oração constante. Diga, leitura da palavra e comunhão com o Espírito Santo. Você quer saber como você pode agradar a Deus? Como é que eu, Sérgio, posso agradar a Deus? Oração constante. Tem gente que acha que oração é só quando você para aquele tempo para dedicar. Amém? Se você faz isso, é um grande, como eu posso dizer, um grande hábito. Um excelente hábito. Mas orar constantemente também é um estilo de vida que nós precisamos adquirir. Leitura da palavra, ler a palavra, escutar a palavra. Hoje tem tantas ferramentas, irmãos, que ajudam a nossa vida. Então, oração constante, leitura da palavra, comunhão com o Espírito Santo. Amém? Diga o segundo princípio, diga segundo princípio. Se o primeiro é amar a Deus acima de tudo, qual que você acha que é o segundo? Irmão, isso devia ser beabá para nós, puro e simples. Qual é o nosso segundo princípio? Dentro do estilo da vida de viver um evangelho, de viver Cristo, diga amar ao próximo. Parece ser simples isso. Eu amo. Tem uma irmã que eu conversava uma madrugada toda, alguns anos atrás, para convencê-la que ela precisava perdoar uma pessoa. E ela dizia para mim, eu posso até perdoar, mas não quero que essa pessoa passe nem na minha frente. Eu falei, ela está perdoada. Não quero conviver. Eu falei, conviver é uma coisa, isso é uma escolha sua. Agora que você vai precisar perdoá-la, amá-la e ter uma ação, no mínimo, de educação. Para não ser pesado na vida cristã, de respeito e saber, sabe? Aí a pergunta é, irmãos, amar ao próximo. O que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 22, 39. Pode botar aqui para mim, 22, 39. O primeiro versículo é o 22, 37, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. 22, 39. Pode botar ali. E o segundo e o semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Diga, o amor é a marca mais visível de nós como os discípulos cristãos verdadeiros. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, se eu não tiver amor, de nada vale ou valeria. Olha, irmãos, tem coisas que a gente olha e fala, cara, isso é amor. Olha o que Paulo vai dizer, eu posso dar os meus bens. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Ele vai nos níveis assim que você fala, caramba, dar o bem, entregar. Você fala, uau, isso é desprendimento. Ser queimado, olha que sacrifício. E ele vai dizer, de nada disso valerá, se não tiver amor. A nossa marca, irmão. Gostaria muito que a CCR, como placa, mas eu não quero que a CCR seja uma placa. Eu quero que a CCR seja um espelho. Reflexo do Cristo. Que a CCR possa dizer, quando as pessoas entrarem aqui, dizerem, eu me sinto amada. Eu me sinto aqui,
sabe, alguém que entende, se eu não tive isso na minha escola, no meu trabalho, na minha família, nessa casa, na casa de oração do Pai, ela vai ter o sentimento de pertencer. Ela vai dizer, eu pertenço a uma família. Quantos de repente chegaram nesse lugar assim com sentimentos, sabe, embolados, misturados, ou com coisas que são da vida, que machucaram, que feriram, mas quando você chegou aqui, você sentiu, eu estou numa família, eu pertenço a uma família. Você pode levantar a mão? Talvez para vergonha nossa, isso ainda não é uma verdade total, mas deveria. Deveria. Agora, sabe qual é a diferença? É que o evangelho não vem suprir as expectativas das pessoas. O evangelho, ele não é supridor de expectativa. O evangelho é a essência daquilo que o homem precisa. Porque se você colocar expectativas em coisas, em circunstâncias, uma hora está bom, outra hora está ruim. Eu passei, o Wanderson falou comigo, me deu um abraço, cara, que delícia, cara. Poxa, irmão, tem um abraço carinhoso. No dia seguinte eu passei pelo Wanderson e o Wanderson não me deu o abraço. Se as minhas expectativas estiverem naquilo que o Wanderson pode me oferecer, desprovido de Deus, na hora que ele não tem o que me dar, eu fico confuso. Eu não sei quem Deus é, porque eu coloquei expectativas de um Deus na vida de alguém. Que é falho, que tem limites e que tem dificuldades. Como eu e como você. Já tomei no início. O amor é a marca mais visível que nós podemos ter, irmãos. Nesse amor praticamos, sabe o quê? Diga empatia. O que a empatia faz? Meu irmão, esse mundo ensina empatia para as pessoas. Ensina empatia para os iguais. Quero ver ela ensinar empatia para os diferentes. Só Jesus ensina a verdadeira empatia. Verdade ou não? O amor é a marca que traz o perdão, diga generosidade. É o cuidado com os outros. Inclusive, Sérgio, aí já está indo demais. Inclusive com os inimigos, Mateus 5, 44 e 48. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus, pois que Ele... Cadê, gente? Pois que Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Tem crente que é tão bom. Eu me lembro que uma vez a gente estava num restaurante, aí chegou um pai de um amigo nosso, ele foi dando paz do Senhor para todo mundo que estava no salão de cima. Todo mundo, só que existia um grupo de irmãos. Ele, paz do Senhor. E as pessoas olhando para o cara assim, e ele dando paz para todo mundo. Mas amém, a Bíblia diz, dá paz. Se a paz não for recebida, ela volta. Mas é muito mais do que um método, irmãos. Aqui, quando a Bíblia está mostrando aqui isso para nós, ela está dizendo, sabe, que vocês, como filhos, sabe, vocês devem não apenas saudar os vossos irmãos. Se você fizer isso que você faz de notável, não haja os gentios dessa mesma maneira, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, o primeiro princípio é amar a Deus acima de tudo. O segundo é amar ao próximo. O terceiro, viver em santidade. Diga viver em santidade. Isso precisa ser desmistificado para mim e para você. Viver em santidade. Irmão, preste atenção que eu vou falar para você. Você ouve falar isso muito dentro da igreja. Se você já está há um tempo na caminhada cristã, muitas vezes quando você faz alguma coisa, a pessoa diz assim, meu irmão, você precisa se santificar. Sim ou não?
Só que santificação não é só para coisas morais. Santificação é para tudo. Diga tudo. Nós colocamos um padrão que nem os 7 pecados capitais, como só existisse 7. Verdade ou não? Existem muitos outros. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro 1,16. Nós estamos na leitura sobre estilo de vida, amém? Nós hoje estamos em 1 João capítulo 4. Não é isso? Sim ou não? Quem está acompanhando está sacando. 1 João capítulo 4. 1 Pedro de 1,16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou. Cara, que talvez se você botar uma lente errada nisso aqui, vai te complicar. É como se Deus dissesse assim: eu sou santo. Você é o pecador, quase falei desgraçado. Sem graça não. Você é um provido de graça. Sabe o que a palavra está instruindo, o que Pedro está compartilhando pelo Espírito Santo? Sede santos, porque eu sou. Se você está com Deus, você é um. Se você está com Deus, você é um santo, irmão. Você é santo, você é santa. Você é um santo que luta contra o pecado. Você é um santo que não cede ao pecado. Você é um santo que não cede o governo da carne ou de todos os propósitos que nascem nessa natureza da caída. Santidade é um atributo de Deus, irmão. Você não é santo porque você escolheu ser santo. Você é santo porque Ele te fez santo. Ah, você não entendeu isso. Você está há tanto tempo na vida cristã com um peso absurdo. É questão da natureza espiritual. Se você está em Cristo, você morreu na sua natureza velha. E assim como Cristo ressuscitou, assim você ressuscita com Ele, uma novidade de vida. Aqueles que estão em Cristo, 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas, eis que tudo se fez. Diga, eu sou um santo. Um dia que o Espírito Santo provou isso para mim, foi a coisa mais deliciosa da minha vida. Porque eu já tinha um tempo na minha vida cristã, lutando, achando que eu não conseguiria. Quando o Espírito Santo provou para mim, que Ele estando em mim, eu conseguiria, eu poderia. Eu fiquei assim, sério? Sério mesmo? Tu está falando sério? Sabe quando alguém fala alguma coisa que ela está completamente convencida, mas você não? Você fala, será que é possível? E o Espírito Santo, sim, filho. Eu te ajudo. Você vai vencer. E aquela obra do Espírito foi entrando e tomando lugar dentro de mim. Isso foi me fazendo viver um projeto de santificação, de santidade. Diga, santidade é um atributo de Deus. Agora preste atenção que eu vou falar para você. Atributos que Deus compartilha com os homens. Sabe como são chamados esses atributos que Deus compartilha com os homens? Atributos comunicáveis. Diga, comunicáveis. Que se comunica. A sua santidade, ela vai se comunicar. A sua santidade, ela vai trazer os atributos de Deus, atributos morais. Eu vou te trazer um exemplo de um atributo comunicável. Amor. O amor é um atributo comunicável. Justiça é um atributo comunicável. Bondade, sabedoria, santidade refletem o caráter de Deus para nós como seres humanos, seres que podem ser vividos na nossa vida humana, na medida, aí eu entendo, da redenção de Cristo por nós seres humanos. Agora, esses atributos, eles vão contrastar com os atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis que Deus não comunica conosco? Quantos lembram? Diga, Deus é onipotente. Esse Ele não comunica com você. Só Ele tem esse poder. Amém? Esse poder de único, né? Ele é a essência, é a fonte do poder. Ele vai liberar sobre você. Mas o que? A onipotência, né? A onisciência. Deus, Ele é ciente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as horas, em todos os segundos. Ele está agora na China, se comunicando com alguém, enquanto eu estou aqui no Brasil. E assim vai.
Ser santo significa ser separado do pecado e dedicado a Deus. Isso é santificação, dedicação a Deus. O cristão luta contra os desejos carnais. Posso ouvir um amém? Luta para evitar práticas que desagradam a Deus e busca pureza no corpo, mente e espírito. Você busca, você faz isso. Esse é o seu lado, esse é o meu lado. Quarto ponto. Falei então, amar o Senhor, a Deus acima. O segundo o quê? Amar o seu próximo. O terceiro é o quê? Viver em santidade. Diga 4. Negar a si mesmo e seguir a Cristo. Você quer um estilo de vida verdadeira cristã? Faz esse espaço aqui, vai dar certo. Negar a si mesmo e seguir a Cristo. Se alguém quer vir após mim, Lucas 9, 23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o que diz Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Aqui especificamente, né, riqueza, o Deus da riqueza. Mas coloque aqui outros fatores que também são princípios. Então, como eu falei anteriormente, a luta, a briga é entre os amores. Eu ouvi uma pessoa isso, eu falei, uau, é exatamente isso. Eu não sabia como me colocar. Você cansa de falar. Se você é uma pessoa que conversa, aconselha, amigos, colegas, independente de quem. Eu aconselho um monte de ímpio, gente. Ele pode não achar que eu estou aconselhando, mas que eu estou. Eu estou dizendo, pô, não faz isso não, cara. Eu não falo assim, é porque Jesus não gosta. Eu tento ter capacidade de entrar na medida que ele tem. Ele é um morto. Morto não tem sensibilidade espiritual. Embora ele sabe que é errado, sabe que é falho, mas ele não consegue tomar a atitude certa. Você só toma a atitude certa por causa da nova natureza dentro de você, sim ou não? Aí foi quando eu comecei a entender, existe uma nova natureza dentro de mim. Porque aquilo que eu fazia com facilidade, hoje eu já tenho, me dói, eu falo, uau, tem uma nova natureza dentro de mim. Enquanto você tiver consciência do pecado, tem gente que diz assim, ai meu Deus do céu, se eu estiver fazendo blasfêmia contra o Espírito Santo, quando você tiver essa consciência, irmão, fica tranquilo. Você está na comunhão com Ele, porque na hora que você perder essa sensibilidade, a gente começa a fazer coisas que são degradantes. Ninguém pode servir a dois senhores. E a gente conversa, tem gente que diz assim, cara, eu amo minha esposa, mas não dá. Aquela gatinha, aquela mulher, aí uma mulher fala para outra, ih, rapaz, que gato, olha, que homem maravilhoso. Aí a outra amiga fala assim, ei, mas você é casada. Aí a outra vira e fala assim, ei, mas deixa para lá, mas não estou morta. Satisfaz os desejos do teu coração. Por isso eu e você precisamos conhecer a Bíblia. Deus traz a sabedoria a um homem chamado Salomão. Salomão, um homem que vai escrever coisas que são contundentes. Ele vai dizer, jovem, faz o que está no teu coração. Mas lembre-se que um dia tu darás conta de cada um deles. Diga, liberdade pressupõe responsabilidade. Você é livre para você que quiser. Só que você precisa entender que você não escolhe só as coisas boas. Você semeia e você colhe aquilo que você semeia. Enquanto essa galera existiu na década de 60, 70, um festival chamado Woodstock, pressupôs que aquela liberdade seria a coisa mais fantástica que se teve na vida. Ali saiu as maiores loucuras que influenciou toda uma geração para frente. Só que as pessoas se esquecem que toda a liberdade, ela precisa ser entendida, que
tudo que eu faço pressupõe o quê? Uma responsabilidade. Quantas meninas engravidaram com 12 anos de idade? 11. Ah, mas não pode. Se tiver formação, já. Ah, isso aqui foi, tomei aquela doideira, tal, aquele chá, aquele negócio e tal, e daquele dia fiz a maior loucura. A consequência veio. Deixa eu te falar uma coisa, sem querer entrar no mérito. Não estou aqui levantando uma bandeira como um defensor louco. Se você for conversar com pessoas do meio, elas vão dar a mesma resposta, ainda que elas não sejam verdadeiramente cristãs. Pessoas que fazem abortos. Vou te dar um exemplo. Uma mulher que faz um aborto. Igreja é lugar que a gente precisa estar preparado, porque as pessoas chegam com várias e várias e várias realidades de vida. E às vezes a gente está, fazendo uns processos com a vida de alguém. E a gente nunca entrou com profundidade em algumas áreas. Deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que fizeram abortos. Se você fez, não se culpe no sentido de. Jesus é aquele que te perdoa e te restaura. Mas lembra que eu acabei de dizer? Que toda liberdade pressupõe uma responsabilidade. Todas as mulheres que fizeram abortos, elas têm consequências, literalmente, psicológicas e emocionais, extremamente profundas na vida. É só você conversar e ler, conversar com pessoas que são do meio. Não é uma coisa, besteira, meu irmão, tira mesmo, faz mesmo. Não vou aqui entrar porque a gente não está aqui para, fazer um debate, conversar sobre isso. Agora, nós como discípulos cristãos renunciamos ao egoísmo. Diga renúncia ao egoísmo. Ao orgulho, às ambições mundanas, desse sistema caído, submetendo a nossa vontade à de Cristo, vivendo com humildade, sempre na dependência do Espírito para servir. Amém? Na dependência de Deus para servir, de Cristo, do Espírito Santo. Quinto, obediência à palavra de Deus. Se me amais, guardareis os meus. João 14:15. A vida de um discípulo autêntica, é guiada pelas Escrituras. O verdadeiro cristão não apenas lê a Bíblia, mas o quê? A pratica, deixando que ela molde o seu caráter e decisões. A Bíblia vai dizer lá em Tiago, aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, esse homem é como o quê? Quantos lembram? Não, não é essa não. É aquela que é como as ondas do mar que são levadas de um lado para o outro. Não pense que esse homem alcançará alguma coisa do Senhor. Inconstante. Não sei se eu misturei versículos, mas o que eu quero mostrar para você é que ler e praticar são coisas diferentes. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Para que isso molde o nosso caráter, nossas decisões. Sexto, vida e comunhão com os outros cristãos ou com outros irmãos. É impossível. Já ouviu aquele ditado? Muitos querem conhecer a Deus, mas ninguém quer morrer. Verdade ou não é? Se fosse questão só de Deus te salvar, meu irmão, Deus te salvava e te levava. Não é sobre isso apenas. É que Deus quer que você habite em família. Deus quer te dar uma família. Deus quer te dar... Quantos querem uma família? Família pressupõe... Relacionamento pressupõe... encrenca, jeito diferente de fazer. Mesma casa, mesmos pais, mesmos filhos. Filhos, obviamente, diferentes, mas dentro daquele ambiente. Agem diferente, pensam diferente, sentem diferente. Sim ou não, irmão? Família. Agora, quando uma família, mesmo sendo briguenta e não sei o quê, como é família, como diz o outro, não se mete nesse negócio. Tem um ditado que, como é que diz? Não mete o garfo no meio das colheres, sei lá, um negócio assim.
Um negócio assim. É verdade ou não é? Se levanta, irmão. Estavam brigando pra caramba, mas entrou um terceiro num negócio, uma via. Ei, um se levanta, vai cobrir o outro, sim ou não? É assim que pressupõe a família de Cristo, irmão. Qualquer elemento estranho que entrar no nosso meio precisa ser guardado por nós. Não sejamos o irmão do pródigo. Não quis entrar na festa só porque ele se achava o bom e demais. Quando ele viu o outro todo que fez um monte de besteira chegando e o pai acolheu, ele diz: não, eu não quero não. Que nós sejamos uma igreja, que quando os nossos irmãos tiverem uma atitude errada, tomarem um caminho errado, mas eles voltarem, que eles recebam acolhimento da nossa parte. Amém? Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso perdão, o nosso ajuste, porque é isso que Deus faz conosco, irmão. Deixa de ser presunçoso. Quanto que a gente é presunçoso. A gente fica definindo quem serve e quem não serve. Ah, esse jeito eu não gosto. O problema é seu. Aprenda a lidar com ele. Jesus aprendeu a lidar com o seu. Jesus nunca te deixou, nunca te largou, nunca te abandonou. Por que você agora, eu sou o filho do Deus Altíssimo, e você não consegue suportar o seu irmão, que é um pouquinho diferente de você? Não é muito não, se você se olhar muito bem na vida do seu irmão, você vai acabar se vendo. Vida e comunhão com os irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você quer compartilhar apenas da palavra, da pregação? Compartilha da oração, irmão. Sabe, quando a gente ora, a gente sente o coração do outro. Vem aqui para a oração com a gente. Você vai sentir o nosso desespero, orando pelos nossos filhos, nossos esposos, nossa igreja. Ai, o Brasil, né, Ramile? Cara, a gente só pensa no Brasil na hora da eleição. A gente só pensa nessas coisas, porque agora isso vai, sabe, me afetar. Afeta o tempo todo. As nossas decisões estão nos afetando o tempo todo. Sejam elas boas ou ruins. Vida, comunhão uns com os outros. Eu amo estar com meus irmãos, irmão. Tem umas coisas que eu aprendi cedo, graças a Deus. Uma vez eu estava na igreja, eu já contei isso aqui em algum outro momento. Um pastor que eu tinha, ele não era nem pastor na época, eu tinha uma admiração, sabe, grande. Você olha assim algumas pessoas e você fala, cara, eu desejo, sabe, ser como ele opera, como ele faz. Não é ser ele, você nunca vai ser ninguém, você vai ser só você, amém? Agora, inspirações, hoje a gente parece que não tem inspirações no nosso meio. A gente sempre se espelha, se inspira no fulano de tal, o americano tal. Cara, tu nem sabe quem é ele, irmão. Se inspira em pessoas perto de você, sabe? Irmãos, eu sempre falo para algumas irmãs aqui, quando elas estão para baixo, eu falo, irmã, não para não, você me encoraja. Você sempre me anima. Quando eu te vejo, meu irmão, você, sabe, cara, é bom demais te ver. Mas eu estou me sentindo assim. Eu falei, ok, mas é bom te ver. É bom ver que você não desiste, que você chora, que você às vezes, sabe, vem, tá ferro. E vai, chega. Eu falei, cheguei. Eu falei, graças a Deus, porque você é que nem eu. Não desiste. Persevera na comunhão, irmão. Persevera no partir do pão, nas orações. O discípulo cristão vive em comunidade. Paulo vai dizer, vai nos ensinar, nos mostrando, não é nem Paulo, lá em Hebreus, né? Se é Paulo que escreveu, não sei. Vai dizer, não deixai de congregar. Comunidade, partilhando fé, apoio e amor fraternal. Dê seu amor fraterno, irmão. Amém? Tem um monte de religião aí que faz isso melhor do que a gente, que tem como essência o verdadeiro amor fraterno de Cristo. Embora eles também baseiam muitas coisas em Cristo. Participa da igreja local, edifica os outros e busca unidade no corpo de Cristo. Diga unidade no corpo de Cristo. Sabe qual é o nosso equívoco? É que a gente entende unidade com uniformidade. São coisas diferentes, irmãos.
Uniformidade não é unidade. Unidade é pensamento de propósitos que se encontram. Uniformidade é todo mundo ser igual. Se você for igual ao Sérgio, você está ferrado. Porque um só basta para fazer um monte de coisa ruim, irmão. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Pare de se olhar e se depreciar. Pare de se olhar e dizer, eu sou uma droga. Se você ficar repetindo isso, o seu cérebro... meu irmão, por favor, isso se chama neurociência. A ciência prova aquilo que você fala, você começa a ter comportamentos. Aprenda o que a Bíblia nos ensina. A morte e a vida estão no poder da língua, que a bem utiliza, colhe do seu fruto. Provérbios 18, verso 20 e 21. O que eu penso não importa. O que vai importar é o que eu falo. Se você me ver falando besteira, pode me exortar. Eu aceito com tranquilidade. Toda vez que eu desalinhar da palavra de Deus, você tem o direito de falar, ei, Sérgio, isso está equivocado, irmão. Pode falar, irmão. Que não tem negócio de pastor, não sei o que, líder, não. Somos servos uns dos outros. 7, ser luz e sal do mundo. Até então, nós estamos falando amar a Deus, amar o próximo. O que é? Negar a si mesmo. Mas o quê? Já falei tantos que eu já estou até perdido. Obediência à palavra de Deus. Vida e comunhão uns com os outros. Agora, o 7, ser luz e sal do mundo. Diga, luz e sal do mundo. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Quem falou isso? Diga Jesus. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. A cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, né, ou de um lugar, de uma mesa. Ao contrário, coloca-se no velador, num lugar alto, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai vossa luz resplandecer diante dos homens. Tem gente que quer resplandecer dentro da igreja. Igreja é lugar de encontro de luz, irmão. Eu quero ver a sua luz brilhar no meio das trevas, a minha também. E tomara que ele não saiba que você é um crente, que se ele souber que você é um crente, ele já vai te bloquear. Mas o ideal seria que ele olhasse para as suas atitudes e as minhas atitudes e começasse a despertar nele algo assim, esquisito. Ele veste que nem eu visto, ele fala que nem eu falo, mas tem alguma coisa diferente, que nem Jesus. Se vestia igualmente, andava que nem eles, mas ele tinha uma natureza diferente dentro dele. Posso ouvir um amém? É isso que tem que estar dentro de mim, dentro de você. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, de 13 a 16. O verdadeiro discípulo cristão influencia positivamente a sociedade. Seu comportamento, honestidade e compaixão refletem Jesus e inspiram outros a conhecerem o Evangelho. Tem gente que hoje olha e fala assim, Evangelho? Crente? Que Bíblia? Ele quer correr longe. A nossa vida devia ser um tempero, provoca, sabe, algo, preserva as pessoas, luz no lugar de escuridão. Mas não, a gente hoje repele mais as pessoas. Por quê? A gente aprendeu um comportamento. A Bíblia não está falando somente de comportamento, a Bíblia está falando de essência, princípio. Se você fizer isso tudo e não tiver amor, irmão, é só comportamento religioso, desprovido dele, da vida. Tem um slogan que eu gosto muito, que é o slogan do pessoal da Jocum. A Jocum, quem não sabe, é um jovem com uma missão, né? Essas palavras, Jocum. Ela tem um slogan que diz, conhecendo a Deus e o fazendo conhecido. Diga, conhecendo Deus e o fazendo conhecido. À medida que você conhece a Deus, você pode fazê-lo conhecido. Só que tem gente que não conhece nada de Deus, quer fazê-lo conhecido.
pode ter um monte de coisa deturpada, pode ter um monte de coisa equivocada. 8º, vida de oração e dependência do Espírito Santo. Olha porque a palavra de Deus diz, orai sem 1 Tessalonicenses 5,17. Significa, orar constantemente nos leva à dependência do Espírito Santo. Você vai lá para malhar. Eu não sei se você faz assim. Eu, quando vou malhar, eu boto um fonezinho, boto lá minhas músicas e fico ali. Daqui a pouco eu paro. Sabe, já houve alguns momentos assim, de eu estar dentro da malhação. Eu malho num clube. Daqui a pouco eu paro e tenho que me segurar, irmão. Vem uma compulsão assim, sabe, no coração. Sabe, às vezes segurar, você chora. Peraí, por quê? Porque aquele ambiente que você está preparando para, sabe, ali para o corpo, legal. Mas, cara, ora o tempo todo, pensa o tempo todo, se comunica o tempo todo. É assim que Deus é, amém? Posso ouvir um amém? Faça também no ajuntamento, nos momentos que a gente prepara, mas faça desse jeito. Oração é o combustível da vida cristã. Posso ouvir um amém? O cristão mantém comunhão com Deus em todas as circunstâncias, buscando força, sabedoria, direção do Espírito e no Espírito. Amém? Espírito Santo. 9. Fruto do Espírito. Eu estou terminando. Fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é. Diga fruto. Diga mais uma vez, diga fruto. Pensa comigo de uma forma bem didática. Uma árvore, ela pode ter várias funções. Mas uma árvore frutífera, o objetivo principal dela é dar o quê? Fruto. Qual é o principal objetivo do Espírito Santo? Fazer com que eu e você tenhamos fruto. Diga fruto. João 15. O que diz João 15, verso 1? Eu sou a videira, Deus está afirmando. Jesus está afirmando, né? E o meu Pai é o... Todo aquele que está ligado em mim, dá fruto. Sabe por quê? É impossível. Escuta o que eu vou falar para você. É impossível. Não pensa que nenhum pensa o homem. Tem gente que às vezes quer ver coisas evidentes, muito rápido. Não é assim que funciona. Pode até ser, mas a natureza é que ela vá se desenvolvendo. Primeiro, o grão cai na terra. E quando cai na terra, ele está o quê? Morto. E depois aquele grão ele vai eclodir. Você não sabe quando você planta se vai dar ou se não vai dar, sim ou não? É que nem quando você joga um milho de pipoca na panela. Todos estouram. E eu pergunto para você, por que alguns estouram e outros não estouram? Para dar raiva, para ficar depois você catando aquele negócio no meio da... Deve ser. Irmão, não sei, foi a mesma temperatura, não sei o que aconteceu, alguns estouram, outros não estouram. É a hidratação do milho? Está vendo? Tem resposta, tem ciência do negócio. Agora, escute o que eu vou falar para você. O fruto do Espírito é, diga amor, alegria, paz, paciência. Ah, não é possível que paciência seja fruto do Espírito. Está seca mesmo a boca? Está parecendo branco? A minha esposa... Paciência, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meu irmão, eu estou falando de estilo de vida de crente. Por que você só quer carregar, sabe, aquilo que é cômodo para você? Há muitos anos atrás eu cheguei a fazer uma aula de canto. Aí a professora me botou... Estava avaliando se eu era tenor, que nível de tenor eu era. Ela me botou perto de uns caras, que os caras fazendo os vocalizes. Perto de mim, para quem não sabe o que é um vocalize. Exemplo. Lá, 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 lá. Aí vai subindo.
Cara, daqui a pouco eu estava perto dos caras, eu já estava assim. Eu falei, não vou chegar nessa nota nunca. Eu não sei se você já viu uns vídeos da internet junto um grupo de pessoas para fazer algumas coisas assim, de música. Cara, é muito engraçado. Mas eu falei, nunca vou chegar ali. Primeira aula, segunda aula. Daqui a pouco você fala, uau. Você está fazendo? Te tirou da região do comodismo. Te desafiou. Sabe, alguém diz para você, você consegue sim, rapaz. Não, não consigo não. Consegue. É que nem personal trainer. Não, 10 quilos não dá. Dá, cara. Faz com 10 quilos, 5. Daqui a pouco você faz 7. É assim ou não é, irmão? A vida cristã também é assim. Você acha que você não vai conseguir, deixa o Espírito Santo te treinar, deixa o Espírito Santo te ensinar, deixa o Espírito Santo te fortalecer, deixa, porque você tem essência de amor, de alegria, de paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes, que são coisas virtuosas, não há lei. Os que pertencem a Cristo, olha aí, ó, Jesus Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, aqui ó, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Esses frutos mostram que o discípulo cristão está crescendo espiritualmente e que Cristo vive e reina nele. Eu ainda fico de cara quando às vezes eu estou na rua e alguma coisa me tira. Aí eu falo, foi a culpa desse endemoniado que me tirou da minha paz. Irmão, às vezes nós como líderes e pastores, a gente escuta cada coisa de marido e cada mulher. Tem homem que diz assim, essa minha mulher me atrapalha no ministério. Esse homem me atrapalha no ministério. Se não tivesse ela, eu já estaria lá na frente. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é um endemoniado que me tira do meu centro. Vai falar uma coisa, você vai ficar meio escandalizada. É o demônio que está... o demônio de estimação que está dentro de nós. Sabe, às vezes a gente não gosta de falar essas coisas, mas a verdade é a seguinte, irmão. Não é as pessoas que nos tiram desse lugar, somos nós que não temos o controle do Espírito na nossa vida. Você lembra um dia atrás, ontem que eu falei que eu dei uma vontade de dar um soco no pé do ouvido do cara aí, que veio buzinando atrás de mim de bicicleta? E quando ele passou por mim, ele me xingou até a 8ª geração. Não tem coisas que eu acho que se as pessoas tivessem ter um pouco mais de noção. Existe uma coisa que chama homem racional. Quantos sabem que tem isso? Mas quantos sabem que existem questões que são irracionais dentro de nós? É aqui que os homens fazem coisas que você não faz ideia. Você entra no modo animal. Aquele cara despertou em mim um modo animal que tem dentro de mim, sem o controle do Espírito. Eu não dei o soco nele. Glória. Pô, você é santo mesmo, hein, pastor? É. Você não sabe o dia todo que eu fiquei remoendo, pensando, por que eu não dei? Por que eu não peguei esse cara? Ele me xingou, mandou eu tomar aqui, tomar ali, tomar aquele outro. Parou na minha frente que nem me desculpe, me perdoe a franqueza, que nem um otário, na bicicleta na minha frente. Eu falei, meu irmão, eu dou um soco no pé do ouvido desse cara que ele nem vai saber de onde veio. E eu fiquei remoendo, por que não deu, por que não deu? Aí passa o dia, vai tomar banho. Aí o Espírito Santo, ei, Sérgio, deixa eu falar com você, meu filho. Não foi ele que te tirou desse lugar. É a tua natureza que não está debaixo do controle do meu espírito. Porque talvez você não poderia ser para ele, naquela hora que ele te mandou tomar um monte daquele lugar, falei, pô, irmão,
perdão aí, cara. Porque se ele é um atormentado não pode tirar alguém que está debaixo do governo do Espírito Santo. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho. Agora, você faz isso, sim ou não? Eu faço isso, sim ou não? O nosso problema não é esse. O nosso problema é a gente entrar em arrependimento, irmão. A gente diz para lá, merecia mesmo, eu que tinha que dar. Não, irmão. Ele era um atormentado, irmão. Um homem de barba. Depois eu fiquei pensando, meu Deus. Pensa comigo. Se você não pensa essas coisas, eu penso. Imagina eu estou pregando aqui. Dei um soco no pé do ouvido do cara. Ele só acordou, horas depois eu fui embora. E daqui a pouco ele sobe aqui. Meu irmão, eu largo o microfone na hora. Então, para que isso não aconteça, eu preciso ter uma prevenção de saber, ei filho, você foi chamado para ser luz e sal. E não ter um comportamento de qualquer outro racional dessa vida. Você é governado pelo meu espírito. Agora pensa, irmão. Caramba, se a gente tem esse nível, imagina entre os irmãos. Se você tiver problema comigo, vem falar comigo, não sai daqui falando mal de mim. Não é por causa da minha reputação, é porque isso não vai te fazer bem. Fale com o seu irmão, fala, cara. Eu esqueci de falar, eu ia na igreja. Tinha esse pastor que não era pastor, mas se tornou pastor, que eu admirava e respeitava. Às vezes ele estava assim, ó. Estava aqui, eu, Sérgio, aqui, que meu mano, aqui. Aí, esse mano. Aí ele vinha, falava com esse, me pulava, ia fazer alguma coisa. O que você acha que eu fiz? Meti-lhe a boca. Aí falei, esse pastor, um pastor de Araque? Não. Aprendi algumas coisas sérias dentro da minha casa e da minha família. São comportamentos que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Princípios. Cheguei e perguntei assim para ele, meu irmão, ele parou assim. Falei, posso te perguntar uma coisa? Cara, não sei. Eu te fiz alguma coisa de mal? Eu não sei. Sabe por quê? Pô, cara, no dia que você passou, falou com esse fulano, eu estava do lado, você não falou comigo. Ele falou, que isso, cara? Sério? Pô, me perdoe. Eu falei, não, cara, eu só fiz checar com você, porque às vezes pode ser a correria, a distração. Porque, irmãos, vocês não sabem. Vou te dar um exemplo. Hoje, minutos antes de começar aqui a reunião, os músicos chegam um pouquinho antes, recebeu a informação de alguém que domina mais o instrumento, que não pôde vir porque teve um contratempo. Quem é que vai tocar? Quem sabe alguma coisa. Quem é que sabe alguma coisa? De instrumento de harmonia? Saulo. Só que o Saulo domina o instrumento? Para quem não sabe, não domina, irmãos. Você vê que ele escreve a cifra? Porque ele não tem o domínio. Eu estou falando sério. Porque o instrumento dele, não estou esculachando, eu estou mostrando para vocês um princípio. Escute o que eu vou falar para você. Eu estou falando sério, irmão. Sabe por quê? Algumas pessoas foram ali dentro falar com o Saulo algumas coisas. E eu sei que a cabeça dele estava a mil para tirar a música que a Fernanda e Bianca, meu Deus, esse negócio está ficando sério na minha vida. Estou esquecendo o nome de algumas pessoas, tanta intimidade. Mas, e alguém fala uma coisa, fala outra, e o filho perguntando, pai, me dá isso. Tu acha que eu não estou ligado? E eu também, cara, ele está ali desesperado, irmão. Você acha que ele pode passar por você e não te ver? Pode. Porque a cabeça dele está em outro universo de preocupação. O que eu fui fazer com aquele cara? Falei, cara, eu não sei se você não me percebeu, mas você falou com fulano, esse cara não falou comigo. O cara falou, pô, me perdoe, cara. A partir daquele dia, aquele irmão queria me dar algumas vezes até carona para casa. A gente morava perto. Foi só poucas vezes, depois ele me esqueceu. Ele tinha carro e ia para o mesmo lugar, eu não morava perto, eu morava na Penha. Mas resumindo, sabe qual é o nosso problema, irmão? É que a gente faz o evangelho. Qual é o evangelho? É o que eu sinto, não é o que você sente. Porque o que você sente, o outro também sente. Ele pode estar passando por angústia, sofrimento, e você só pensa em
Você, porque você é o centro. Você não é o centro. Eu não sou o centro. Nenhum pastor dessa casa é o centro. Nenhum líder dessa casa é o centro. O centro dessa casa é Jesus Cristo. E se não for os atos e as obras dele, de nada vale. De nada vai ter valor real para que nós sejamos uma igreja relevante e significativa nessa terra. E aí, se você tiver esse fruto, você mostra que você está crescendo espiritualmente, irmão. E que Cristo vive, e não apenas vive, Ele reina em cada um de nós. 10º princípio. Eu voltei com tudo, irmão. Vai ser logo 10, 1 hora. 1 hora? Para compensar os dias que eu fiquei fora. Ah, mas e os dias que você está? Não, é só como estou sempre compensando. 10º. 10, nota 10. Fé na vida presente e esperança na vida eterna. O que um cristão precisa ter? Pensa nesses princípios, irmão. Pensa lá desde o início. Faça esse exercício mental, sabe? Comece a trazer isso para que haja comportamentos. Amar a Deus acima. Amar o meu próximo. Fazer o que mais? Ter negação. Obediência à palavra. Quê? Viver em santidade. Negar a si mesmo. Isso é das boas, aquelas que ainda escreve, ó. Obediência à palavra de Deus. Viver em comunhão com os irmãos. Ser luz e sal dessa terra. Oração constante e dependência do Espírito Santo. Fruto do Espírito 10º. Fé na vida presente e esperança na vida eterna. Mateus 6,33. Buscai assim. Em primeiro, o reino de... Não falou para você buscar a igreja. Mude a sua cabeça. Enquanto você pensar que fazer a obra de Deus é estar na igreja, você está equivocado. Fazer a obra de Deus é qualquer lugar. Quando você trabalha secularmente, significa não é nenhum trabalho voltado à igreja ou ao ministério. Você está exercendo o seu ministério. Deixa eu te falar alguma coisa aqui que alguns meses atrás, eu não sei, um tempinho atrás, talvez 2 meses atrás, nós tivemos aqui uns irmãos que nós conhecemos há muitos anos atrás de Manaus. E eles caminharam com uns pastores muito relevantes no Brasil. E esses irmãos estão congregando num outro lugar. E um pastor que os ama muito disse para a esposa desse irmão, disse assim, cadê fulana? Aí ele falou assim, ela está no trabalho. Ele falou assim, não, fala para ela vender como é que fala isso? O plantão. Eu vou pagar o plantão para que ela venha para a igreja. Aí o irmão, marido dela, disse assim, não, pastor, ela está no ministério dela. Aí o pastor ficou meio desconcertado, né, irmão? Mas como ministério? Ministério é a igreja. Não, pastor, ela está lá, servindo. E olha que ela era mergulhada e afundada num sistema, né, da igreja. E hoje ela não está mais nisso. E foi desenvolver aquilo que o Senhor a chamou para fazer. E ela estava aqui no Brasil. Ela estava aqui no Rio de Janeiro naqueles dias, fazendo uma prova para ir trabalhar nos Estados Unidos como enfermeira. Passou e teve, sabe, o seu visto, né, de trabalho. Preste atenção que eu vou falar para você. Ela falou, eu estou indo para lá só para a entrada. O meu coração está nos Médicos Sem Fronteira. O meu coração queima para estar nesses lugares, para servir ao meu Senhor, nesses cantos, nessa terra. 2 filhas também formadas como médica. Você vai falar assim, mas como pode? Cada uma indo para um canto dessa terra. Você vai falar assim, lógico, imagina, hoje você pagar um curso de medicina, irmão, particular, chora, neném. Desculpa essa gíria de carioca. Tem coisa que ainda não saiu de jovem da minha vida, não. Sabe, eu vou te dizer uma coisa.
eu abracei eles e Deus fez algo assim há muitos anos atrás conosco, irmão. A gente quase não se vê, mas tem um amor que parece que a gente viveu anos e anos e anos juntos. E a esposa dele disse assim: eu sou muito grato a vocês. Eu falei: como assim? Ela falou assim: num momento muito difícil da minha vida, eu liguei para sua esposa e ela me atendeu. Aí você fala: gente, tem gente que a gente dá um telefonema, um aconselhamento e é grato para a vida toda. Tem gente que a gente acompanha meses, anos e anos e anos e não tem. E aí? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe que não pode mudar? As circunstâncias não podem nos mudar. Porque a nossa natureza vai falar de quem nós somos. Se eu dou e alguém não recebe, se eu entrego e alguém despreza, isso não é problema meu, é de alguém que desprezou. Porque se eu dou aquilo que é riqueza, aquilo que é meu tempo, minha hora, meu carinho, meu respeito, seja lá o que for, meu dinheiro, e alguém recebeu, glória a Deus. Se não recebeu, glória a Deus também. Eu não fiz isso para ter aplauso seu e nem tapinha nas costas. Eu fiz isso porque isso é minha essência. É porque meu Deus fez e continua fazendo e operando isso. Posso ouvir um amém? Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas? Lê os versículos antes mesmo, que você vai ter que entender que coisas são essas. Colossenses 3:1. Portanto, visto que fosse ressuscitados com Cristo, quanto para dizer aleluia. Buscai o conhecimento do alto. Tem um código do alto, irmão, um código espiritual para nós. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele já está lá, ele já alcançou esse lugar. Pensai nos objetivos do alto. Deus não pediu para você buscar os objetivos da terra. Os objetivos são do alto. Seu trabalho tem que ser com objetivos do alto. Sua função, seu trabalho, seu exercício, tudo com função do alto. Ah, mas eu sou alguém, sabe, que lá no meu trabalho, eu sou tão desprezado. Você tem função do alto lá, irmão. Tem gente que tem alto patente, que não tem a função do alto que você tem. Posso ouvir um amém? E não nas coisas terrenas, pois morrestes. E a vossa vida estava quando? Escondida com Cristo em Deus. Sabe como você está? Escondido. Você está guardado em Cristo, irmão, em Deus. Eu não tenho dúvida que existem coisas que Deus me guarda. Você sabia que os querubins, os anjos que foram criados, foram para guardar a santidade? Não era eles que estavam na arca, com as suas asas estendidas? Eles guardam a santidade. Existem anjos que nos guardam, irmão. Guarda a minha santidade e a sua santidade. Ah, mas significa que eu não tenho meu lugar? Lógico que tem. São atributos compartilhados. Ah, Deus me fez santo. Sim, eu sou um santo. Conceba a ideia de ser santo e se comporte como. Agora, se alguém acha que é escravo, como é que ele se comporta? Como um escravo. Por isso que Deus pega Moisés e fala assim: não, Moisés, você não vai nascer na escravidão, você vai nascer no palácio, para que você tenha uma mentalidade que não está escravizada, mas mesmo assim ele precisou conhecer Deus. Escute o que eu vou falar e eu termino, fique de pé, por favor. Nossas raízes estão nessa terra ou no céu? Pensa aqui, ó. Uma árvore que você conhece. Aonde estão as raízes de uma árvore? Na terra, no solo. Sim ou não? Agora pega essa mesma imagem. Inverte as raízes. O que estava na terra, projeta para o céu. Assim é você. Que as suas raízes estejam projetadas para o céu e não aqui nessa terra. Por isso a pergunta é: aonde estão as suas raízes? Na terra ou no céu? Temos raízes do céu. E o Senhor deseja que sejamos suas raízes aqui na terra. Essa terra finita, diga finita, que tem fim, que acaba. Amém? Trazendo sua vida infinita de eternidade para ser compartilhada aos moradores dessa terra, às vidas dessa terra. Amém? Glória a Jesus. E eu termino dizendo para você e para mim: o verdadeiro discípulo de Cristo
vive com a mente voltada para o reino de Deus. Eu não estou falando para você voltar a sua mente para a igreja. Tem pastor que foi tão treinado, que todo lugar que ele vai, ele vê um salão de igreja. Pô, aquilo ali dá uma bela da igreja. Aquilo ali dá um belo do não sei o quê. Não é, velho? Quantas vezes a gente escutou pastores, não, rapaz, eu passo num lugar, eu vejo um, né, eu passo, amém, irmão. Agora pensa só no seguinte. Eu não quero que você seja um discípulo dessa igreja, servindo ao Senhor somente aqui na igreja. Sirva o Senhor nas suas funções, no seu trabalho. Honre o Senhor onde você está no seu trabalho. A minha esposa, anos atrás, tinha acabado de se formar em direito, estava estudando, muitos anos atrás. Só de trabalho na justiça, hoje ela tem 31 anos. E ela queria, nós éramos uma igreja que eles estavam formando uma escola de fundamentos, e ela queria deixar o direito para ir trabalhar na escola da igreja, amém? Aleluia. Ser secretária. E a nossa discipuladora, pastora, nossa amiga, que vocês conheceram, já partiu para o Senhor, a pastora Ludmila, falou assim, não, Cíntia, não, filha, você estudou, filha, você vai exercer a sua função. Entende, irmão? Já teve gente aqui dentro desse ministério. Eu estou falando isso para você porque eu não apenas quero falar da boca, eu quero dizer para você que é assim, que eu creio que é assim que funciona. Uma irmã que há anos atrás estava começando um trabalho aqui com jovens, recebeu uma proposta para ir para São Paulo. Alguns sabem o nome. E ela virou para mim e falou assim, pastor, não é de Deus não. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, por que não é de Deus? Não, porque nesse momento que a gente está aqui formando a igreja, né, e eu aqui à frente, não pode ser de Deus. Eu falei, a gente perguntou para o Senhor? A sua vida é você que manda, eu que mando? O que a gente faz? Da moda antiga, pergunta para o Senhor o que Ele acha, o que Ele pensa. Eu falei, vamos orar. Eu falei, como é que é isso? A proposta era muito relevante. Acho que mais de 2 vezes o que ela ganhava aqui. Eu falei, ei, eu não quero ter alguém dentro da igreja, eu quero ter alguém que vai desenvolver a sua vida, o seu trabalho, o seu serviço, o seu ganha-pão, sua casa. Vamos orar sobre isso. E Deus foi dirigindo, Deus foi fazendo, até que a coisa se concretizou. Ela foi para São Paulo para trabalhar. Eu falei, graças a Deus já tem uma casa em São Paulo para posar. Esperto, né, irmão? Eu viajo o mundo todo de graça. Estou brincando. Mas pensa aqui comigo, irmão. E ela falou assim para mim, eu volto para o Rio. O que alguém pensa? Eu vou ficar lá no máximo uns 2 anos. Eu falei, glória a Jesus. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu te amo. Mas eu falei para ela, a sua vida não te pertence. Você não sabe os planos que Deus tem daqui para diante. Eu falei, se Deus quiser e se você quiser, você pode voltar e nós estaremos aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Põe a sua fé para praticar hoje, mas pense na eternidade, na vida eterna. Eu estava lembrando aqui sobre conexões, né, gente? Peraí. Sobre as conexões que a gente tem falado sobre isso. E a Ive voltou, né, com a sua família para o Rio. Ela trabalhava numa empresa muito boa aqui, teve uma proposta melhor para ir para São Paulo e voltou, né? E hoje está numa empresa melhor ainda, graças a Deus. Mas ela voltou para o Rio e por causa das conexões que ela fez em São Paulo, que alguns vão lembrar disso, ela fez um retiro para jovens, foram muitos jovens nesse retiro. E nesse retiro, Deus alcançou a Thalita de novo e o meu filho Rodrigo. Amém? Então, todas as nossas semeaduras,
na eternidade, elas vão ecoar, elas ecoam, amém? Em nome de Jesus. Então, são muitas conexões, né? Eu estava te procurando, Rodrigo. Esse moço aqui, lindo, para os visitantes, de 31 anos. Eu fiz a prova, eu estava grávida, né? O Rodrigo disse que ele ficou traumatizado de tanto que eu estudava. Não. Já é formado, glória a Deus por isso. Gente. Amém. Pai, te agradecemos, Senhor. Que lugar fantástico, Senhor. É o céu que é expressado em Cristo Jesus. E que vive em nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela igreja. Como diz, Senhor, os nossos irmãos perseguidos. Algumas pessoas começaram a se aproximar deles e disseram: eu vou orar para que Deus pare de trazer essa perseguição. E aqueles irmãos falaram: não peça isso. Não peça que Deus tire a perseguição, peça que Deus nos fortaleça. Ah, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos ensine a ser essa igreja que rompe as fronteiras da parede, Senhor, dos dogmas, Senhor, dos conceitos, e que nos faça ser, Senhor, uma semente viva, assim como Jesus foi ao morrer. E Ele mesmo disse: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. O Senhor nos faz ser pessoas que morrem, Senhor, por uma causa genuína e verdadeira, que é o Evangelho de Cristo, que é o amor de Cristo. Que o Senhor sempre nos ensine, Senhor, o abecedário dos crentes: obedecer, amar, servir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, escolher sempre o caminho do perdão, para que possamos estar o mais bem ajustado no governo do Teu Espírito. Nós oramos, abençoamos cada casa, cada família, cada irmão nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio de poder compartilhar aqui com meus irmãos, de ser ouvido por eles, Senhor, deixar este tempo para realmente ouvir, Senhor, e eu creio, espero, Senhor, que a Tua palavra foi pregada e falada. Eu oro para que o Teu Espírito conduza, Senhor, essas sementes para aquilo que eles precisam e necessitam, para que elas germinem para a glória e honra do Teu nome. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Nós vamos orar pelos nossos pastores, amém? Hoje é aniversário de casamento deles, 31 anos, né? 32 anos, né? 32 ou 33? 34? O Rodrigo tem 31, 34. Nossa, a gente comemorou 25 aqui, como é que passou rápido, né? Amém. Vamos orar pela vida dos nossos pastores, amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um ano, Senhor, de casamento dos nossos pastores. Declaramos, Senhor, essa casa guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor. Senhor, declaramos, Senhor, que o Senhor os surpreenda nesse ano, que o Senhor possa derramar uma porção nova sobre eles. Senhor, que a casa deles, Senhor, como eles têm declarado e desejado, é uma casa de oração, é uma casa, Senhor, que tem a Tua presença, é uma casa, Senhor, que traz alegria e paz. E nós declaramos que através da vida deles, como casal, outros casais possam se achegar a Ti, outras famílias possam chegar a esse lugar e ver, Senhor, que o Senhor é o dono que tem controle sobre a vida deles. Nós os abençoamos e declaramos que seja um ano do desatar do Senhor, do derramar do Senhor sobre a vida deles em todas as áreas que eles precisam, que o Teu haja se manifeste sobre eles. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.